Mateus capítulo 16, leremos o versículo de número 15. E nós vamos exaurir algumas verdades desse texto esta noite, amém? Quem achou, diga: eita glória. Diz assim a palavra do Senhor na versão que trago em mãos. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Podeis assentar, mas mantenha por gentileza, se possível for, a sua Bíblia aberta. Glória a Deus. Nós estamos no culto da palavra. Então esta noite estaremos aprendendo com a palavra de Deus. Não quero trazer para os irmãos uma mensagem, uma pregação. Eu quero esta noite trazer para os irmãos um ensino, um estudo da palavra. Há uma diferença entre pregar e dar estudo. Então, há esta diferença. Então, esta noite nós vamos estudar a palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, chamado em grego de Gênesis e em hebraico de Bereshit, nós conseguimos compreender por que foi necessário um plano de resgate para a humanidade. Tendo em vista que logo no início do livro de Gênesis, a Bíblia nos deixa explícito que o homem pecou. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a humanidade toda estava debaixo de um vírus chamado pecado. Todo ser humano que nasce sobre a face da terra nasce com a natureza pecaminosa. Eu já ouvi algumas pessoas dizer que criança não tem pecado. Isso é ledo engano, porque a criança já nasce com a natureza pecaminosa. Ela não tem consciência do pecado que habita no seu corpo. Mas todo ser humano que nasce, que vive sobre essa face da terra, tem a natureza pecaminosa. Existem crianças que desde pequena você vê que já tem um hábito que não é um hábito sadio. Pegar coisa escondida, machucar o outro, mentir para os pais. Isso é a natureza pecaminosa que já veio incubada nela. Então todo ser humano tem uma natureza pecaminosa. Como Paulo disse, todos pecaram, ou seja, todos nasceram com esta natureza, e afastado todos estavam e estão de Deus. A Bíblia diz que Deus traçou um plano para resgatar o homem. E lá em Gênesis a gente já vê relampejos desse plano, quando Deus diz que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Lá no Gênesis nós já vemos relampejo desse plano, quando Deus mata um animal para vestir o homem com a pele ou pelo deste animal, simbolizando a morte do Cordeiro de Deus. Isaías, no livro que toma o seu nome, lá no capítulo 7, versículo 14, Isaías vai dizer: eis que o mesmo Senhor vos dará um sinal.
Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. No capítulo 9 de Isaías, versículo 6, ele vai dizer: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando chega lá no Novo Testamento, esse menino nasce e é lhe dado o nome de Jesus. Nasceu de uma virgem, nasceu na cidade de Belém, cresceu em Nazaré e depois de grande foi morar em Cafarnaum. Este Jesus que agora tem um discipulado, tem discípulos lhe seguindo. Jesus anda ensinando e ensina pregando pela Galileia, pela Judéia. E agora Jesus se afasta um pouco do lugar que era costumeiro de pregar, ensinar. E a Bíblia diz que Jesus está com os seus discípulos em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe distava de Jerusalém 190 quilômetros. Jesus percorreu 190 quilômetros com os seus discípulos. O dia de Jesus era um dia difícil. Era dia de caminhada, dia de sol quente, pés empoeirados. E agora Jesus percorre uma distância de 190 quilômetros e chega em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade idólatra. Era uma cidade aonde tinha um templo grego do deus chamado Pan. Foi também lá em Cesareia de Filipe que Herodes o Grande levantou um templo em homenagem a César Augusto, o imperador romano. Então aqui Jesus está em um lugar idólatra. E é neste lugar idólatra que Jesus vai fazer duas perguntas aos seus discípulos. A primeira pergunta de Jesus aos seus discípulos é: o que o povo, o que as pessoas dizem que eu sou? E a segunda pergunta é: e o que vós dizeis que eu sou? Então Jesus vai fazer duas perguntas. E essas duas perguntas de Jesus aos seus discípulos, elas vêm carregando 4 verdades. E eu quero falar esta noite para você sobre as 4 verdades que essas duas perguntas de Jesus revelam para nós. Dentro desse texto, veja aí comigo, por gentileza, o versículo 13 e o versículo 14. O versículo 13 e o 14 vai dizer o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem dizeis o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Então a primeira verdade que essas duas perguntas revelam é esta: existe uma confusão. E até hoje esta confusão perdura, existe. Até hoje algumas pessoas têm uma ideia errada de quem é Jesus. O judaísmo vai dizer que Jesus foi um judeu revolucionário. Se você perguntar para os muçulmanos, eles vão dizer que Jesus foi um profeta de Alá.
apenas um profeta. Se você perguntar para aqueles que estão na Umbanda, eles vão dizer que Jesus é Oxalá. Se você perguntar para aqueles que andam de porta em porta, te entregando um folhetinho e um livrozinho, ou fica em parada de ônibus, eles vão dizer que Jesus é o arcanjo Miguel. Se você for perguntar para outras religiões, como o Espiritismo, eles vão dizer, Enoque, que Jesus é um ser evoluído. E para o Espiritismo, cada planeta existe um Jesus. Ou seja, um ser evoluído que existe nesses lugares para ser exemplo para os demais. Se você for perguntar para os mormons quem é Jesus, eles até falam de Jesus, mas Jesus para eles é irmão de Lúcifer, e um ser que casou com Maria Madalena. Então não é porque se fala de Jesus que esta pessoa conhece Jesus. Qual Jesus que as pessoas estão falando? Há uma confusão sobre quem é Jesus. Desde aquela época até hoje, tem pessoas confusas em relação a Jesus. E é provável que até mesmo dentro da igreja existem pessoas que não conhecem quem é Jesus. Esta é a primeira verdade, que existia uma confusão a respeito de Jesus. A segunda verdade, versículo 15 e versículo 17. Do 15 ao 17. Olha aí na sua Bíblia, por gentileza. Mas vós quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram a meu Pai, mas meu Pai que está nos céus. A segunda verdade é uma revelação. Revelação. E aqui eu digo para os irmãos, e verdadeiramente para se conhecer Jesus é necessário uma revelação. E pelo sangue não dá para conhecer quem é Jesus. Agora aquele a quem o Pai revela, esse entende quem é Jesus. Até hoje, para conhecer Jesus, precisa de uma revelação. E quem revela para nós quem é Jesus é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos revela o Cristo, o Filho de Deus. A pergunta de Jesus é: quem vós dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e vai dizer: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem é Jesus, irmãos? A Bíblia tem muitas citações de quem é Jesus. Mas quem é Jesus? Jesus é o Criador de tudo. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
Quem é Jesus? Jesus é o Senhor que se tornou servo. Jesus é o leão que morreu como cordeiro. Jesus é o arquiteto do universo que se tornou carpinteiro. Quem é Jesus? Jesus é o filho que eu e você nunca conseguiremos ser. Quem é Jesus? Jesus é aquele, presbítero Wilson, que quando segura na nossa mão, nós sabemos que Ele não vai largar. Quem é Jesus? Jesus é o Pai da eternidade, que entrou no ventre de uma virgem e esperou 9 meses para nascer, preso a um cordão umbilical. Já imaginou o Pai da eternidade preso, esperando 9 meses para nascer? Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quem é Jesus? É aquele que foi rejeitado pelos seus, que não foi recebido pelos seus, mas também aquele que foi recebido por todos que crêem no seu nome. E a esses foi-lhe dado um nome, uma paternidade, como diz em João capítulo 1, ele veio para os seus. Versículo 11, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Quem é Jesus para você? Que revelação você tem de quem é Jesus? Jesus é o suficiente para a sua vida. Nós vivemos e nos movemos por causa dele. Nós estamos aqui por causa dele. Falar de Jesus para algumas pessoas parece algo monótono, mas não existe mensagem melhor e mais poderosa do que a mensagem que Cristo é o centro. A mensagem que muda a vida do homem é uma mensagem cristocêntrica. Quem morreu pelo homem foi Jesus. Quem é Jesus? É aquele que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus é aquele que diz que nesta terra nós padeceremos, sofreremos, mas que Ele já venceu por nós. Olhando esta declaração de Jesus, nós entendemos que nós não precisamos vencer o mundo. O mundo já foi vencido. Jesus está dizendo: acredite que eu já venci o mundo, tome posse disso e viva como um vencedor no mundo. Nessa terra nós teremos dificuldades, mesmo sabendo quem é Jesus. Nessa terra teremos que renunciar, mesmo sabendo quem é Jesus. Porque o próprio Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renúncia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo que na terra nós temos uma cruz para carregar, mas no céu nós temos uma coroa para receber. Cruz na terra e coroa no céu, irmãos. Tem gente que está invertendo as coisas, quer coroa na terra, mas na terra é cruz, coroa é no céu. O evangelho de Jesus é evangelho de renúncia, é evangelho de cruz, é evangelho de confronto, de transformação, de mudança de vida. Quem é Jesus? Ele é aquele que João viu quando foi arrebatado em espírito ao céu. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Por gentileza, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículo 9.
Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João está preso por causa de duas coisas: por causa da palavra e por testemunhar que era discípulo de Jesus. Apocalipse capítulo 4, versículo 1, por favor. Apocalipse 4, 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvi falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. João está preso numa ilha por causa da palavra e por causa do testemunho. E ali preso naquela ilha, cercado de perigos eminentes, Deus abre uma porta no céu e chama João para subir. João sobe, vê um trono, vê aquele que estava assentado sobre o trono. João começa a ter revelações daquilo que iria acontecer. E dentre as coisas que João vê, ele vai ver um livro selado com 7 selos. E ele vai dizer: e eu chorava muito, porque não foi achado ninguém digno de pegar aquele livro, desatar os seus 7 selos e abrir. E de repente João ouve uma voz dizendo: João, não chores, eis aí o Cordeiro de Deus. Quem é Jesus? É o único digno, Enoque, de pegar o livro e desatar os seus 7 selos. A história da humanidade está nas mãos de Jesus. É nas mãos de Jesus que está a nossa história. É na mão de Jesus que está o nosso presente, o nosso futuro. É em Jesus. Quem é Jesus? Pedro tem uma revelação de quem ele é. A terceira verdade desse texto, versículo 18 e versículo 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A terceira revelação, a terceira verdade é uma declaração de Jesus. Primeiro, Pedro tem uma revelação, e agora Jesus vai fazer uma declaração a respeito de Pedro. Pedro recebe de Deus uma revelação de quem é Jesus, e agora Jesus declara quem é Pedro. Ele vai dizer: Pedro, tu és Petros, fragmento de pedra. Mas sobre esta rocha, ele está se referindo a si mesmo: edificarei a minha igreja. O que Jesus está dizendo? Pedro, tu é fragmento de pedra, tu é coisinha pequena, mas eu sou rocha. A tua resistência é pequena,
tua força é pequena, mas tu estás comigo. Aí ele vai dizer: eu vou te dar autoridade. Tu vai ter autoridade, tu vai ter a chave, e o que tu ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Irmãos, todo o poder, toda a autoridade, tudo que nós temos, é porque Jesus nos deu. Pedro aqui recebe de Deus, da pessoa de Jesus, a autoridade. Mesmo sendo ele tão pequeno, mesmo sendo ele tão falho, mas o que é pequeno, quando está nas mãos de Jesus, faz toda a diferença. Nós temos nossas fraquezas, nossas dificuldades, nossas esquisitices, mas se estamos em Cristo, Ele usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Se nós estamos com Cristo, nós faremos coisas extraordinárias. Pedro é pequeno, Pedro é fragmento, mas o bom disso, Ramon, é que Jesus sabe, é que Jesus conhece. Jesus conhece a nossa estrutura, Jesus conhece a nossa pequenez, Jesus conhece quem nós somos. E louvado seja Deus por esta verdade, porque as pessoas olham para nós e às vezes nos julgam sem nos conhecer, mas Jesus, quando olha para nós, Ele sabe quem nós somos. Jesus conhece a tua vida, Jesus sabe quem você é, Jesus sabe o que você sente, o que você pensa, o que você quer e o que você não quer, porque Ele é Deus. Ele está dizendo para Pedro: eu te conheço. Tu é fragmento de rocha, mas eu sou a rocha. Aqui há uma declaração de Jesus a respeito de Pedro. A fragilidade humana, a necessidade do homem de estar perto de Deus. Não sei se você lembra, mas a Bíblia diz que depois que Caim matou Abel, Deus deu a Eva um novo filho, chamado Sete. E a Bíblia diz que de Sete nasceu Enos. E a palavra Enos significa frágil. A Bíblia diz que quando Enos nasceu, passaram a invocar o nome do Senhor. Quando o homem reconhece que é frágil, quando nós reconhecemos, irmãos, que não temos, que não podemos, quando nós olhamos para a nossa vida e nos colocamos na dependência de Deus, Deus faz por nós, Deus realiza nas nossas vidas, Ele se mostra grande para conosco. Todos os dias nós devemos reconhecer que se não for a misericórdia do Senhor para com as nossas vidas, ora diga Israel, se não for o Senhor conosco, vai dizer o salmista, os nossos inimigos já tinham nos tirado a vida. Somos frágeis, somos pequenos, somos fragmentos.
de pedra. Mas nós temos conosco uma rocha, um rochedo eterno. Nós temos ao nosso lado Jesus, aquele que conhece a minha vida, aquele que conhece a tua vida, aquele que sonda os nossos corações, aquele que nos conhece não só por fora, mas também por dentro. Aquele que disse para Pedro: Pedro, eu roguei ao Pai, porque o diabo queria cirandar contigo, Pedro, mas eu intercedi por ti e tu nem sabia. Tu nem sabia que eu estava intercedendo por você. Pedro era pequeno, mas Jesus estava com ele. Essa noite também Jesus nos declara que nós somos falhos, que nós somos pequenos, mas que Ele nos conhece. E essa é uma alegria que eu tenho, porque Jesus me conhece. E porque eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Jesus. E eu sei que Ele sabe quem eu sou. A quarta verdade do texto, versículo 20. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser Ele o Cristo. Primeiro, há uma resposta para Jesus, que existe uma confusão em relação à sua pessoa. Depois há uma revelação a respeito de quem é Jesus. Em seguida, Jesus faz uma declaração de quem é Pedro. E em quarto lugar, há uma advertência de Jesus. E a advertência de Jesus é que os discípulos não deveriam contar a ninguém quem Ele era. Porque Jesus não quer que Pedro faça isso? Por que Jesus não quer que os discípulos digam que Ele é o Cristo? Ora, Pedro recebe uma revelação do Pai de quem é Jesus. Aquilo é forte demais. Recebeu uma revelação de Deus de quem é Jesus. E agora Jesus diz: não conte para ninguém. Jesus faz essa advertência porque Jesus não queria conflito com o mundo político da época. Jesus não queria ter problema com as forças políticas, porque Roma não ia entender quem era Jesus. Herodes também não ia entender quem era Jesus. E haveria problemas. E Jesus não queria problema com as forças políticas. Mas chegou um dia que Jesus disse aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Vai chegar um dia que vocês vão poder dizer quem eu sou. Aí ele vai dizer: ide por todo o mundo. Quando esse dia chegasse, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo,
Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes, e se beberdes alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Chegaria o dia que não só aqueles discípulos abririam a boca para dizer quem é Jesus, mas todos quanto receberam como Senhor e Salvador da sua vida. Nós temos esta oportunidade, irmãos, de dizer nos quatro cantos do mundo quem é Jesus. Mas só tem convicção de quem é Jesus quem foi convencido pelo Espírito Santo de quem é Jesus. Se você abrir a Bíblia, lá em João capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 30, você vai ver Jesus. O texto vai dizer que era necessário passar Jesus por Samaria. Jesus vai passar por Samaria, porque ali tinha uma mulher. E ele chega naquele poço da herdade de Jacó e vai pedir água para uma mulher. E ela vai dizer assim: sendo tu judeu, pede água para mim que sou mulher samaritana. E Jesus continua conversando com ela. E ela vai chamar ele de Senhor por 3 vezes. Depois de chamá-lo de Senhor, ela vai chamá-lo de profeta. Vejo que tu és profeta. E depois de chamá-lo de profeta, continua o diálogo. E ela vai dizer: achei o Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais tempo você fica com Jesus, quanto mais tempo você fica ao pé da cruz, você entende que Jesus é muito mais do que você pensa. Quanto mais tempo você passa com Jesus, mais você entende que Ele é muito mais do que aquilo que você imagina. A mulher começa chamando Ele de judeu, chama de Senhor, chama de profeta. Por fim ela diz: é o Cristo. Passe tempo aos pés de Jesus, que você vai ver que Jesus é muito mais do que você pensa. Jesus é muito mais do que você imagina. Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é a cura para a minha alma. Jesus é a salvação da minha vida. Jesus é a rocha onde eu estou firmado. Pois no Salmo, o salmista vai dizer que Deus ouviu o clamor e se inclinou para nós. Quando foi teologicamente que Deus se inclinou para o homem? Foi quando Jesus desceu a esta terra. Os nossos pés deslizavam, nós estávamos no charco de lodo, mas a Bíblia diz que Ele firmou os nossos pés sobre a rocha, que é Cristo. Quem é Jesus? É a rocha a qual nós estamos firmados. É a rocha que não deixa vacilar os nossos pés. É aquele que nos tirou do charco de lodo e nos colocou de pé. Aleluia. Olamante o comandarabácia. Se falar de Jesus não arde o seu coração, eu lamento em te dizer, você precisa conhecer Jesus.
Se falar de Jesus não mexe, não borbulha a tua alma, eu preciso te dizer, peça para o Espírito Santo te revelar quem é Jesus. Porque a causa de tudo e de nós estarmos aqui, vivermos nesta terra e termos uma morada celestial, é Jesus. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória.